Nós agora vamos ouvir a palavra pelo pastor Carlos Francisco Marques, meu genro. O pai dele foi um grande avivalista, no passado já está com o Senhor, e eu tive uma das poucas vezes o privilégio de viajar com ele. Fui uma vez ao Porto, lá em Portugal. Foram 13 noites no cinema, e ia até 1h30 da manhã. Mas era um trabalho bastante cansativo, porque no outro dia nós tínhamos às 9 horas já o momento de comunhão. E às vezes ia até 1h, era para ser meia hora, 1h, às vezes ia até 1h da tarde, porque ele era um avivalista de fato mesmo. E ficamos juntos, conhecendo mais ainda o João Carlos, e foi honroso ver a maneira como Deus abençoa. Tinha uma família de médicos que o casal veio só o casal, o pai e a esposa. Na outra noite veio as 3 filhas e todas tiveram um encontro fantástico com Jesus. Foi um quebrantamento. Tinha gente fora do cinema, e o cinema não era pequeno, o cinema era grande. 13 noites no cinema evangelístico, testemunhos, e tinha um coral de ciganos que nos levava às vezes a chorar, de tal era a bênção inspiradora que aqueles ciganos traziam para aquelas noites evangelísticas. Foi de fato muito edificador estar com João Carlos Marques. E agora o filho dele também seguiu, né? Ele ainda está cuidando de uma igreja, quem sabe amanhã. Ele já viajou também para Japão e outros lugares, quem sabe vai ser um avivalista também. Temos o privilégio de essa noite ouvir o Carlinhos aí. Ele vai falar, ele Carlinhos, mas é um gigante aí. Vamos ouvi-lo, e vai ser uma bênção a sua vida aqui juntamente conosco nesta noite. Glória a Deus. Sua esposa está ali, a pastora Débora, né? Espíndola Marques também. Glória a Deus. Se os dois quiserem falar, pode falar os dois também. Vamos lá. Glórias a Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. Deus é bom. Eu creio que eu nem precisaria pregar nessa noite, só pelo fato de que vocês têm exemplos. Quando o pastor Samuel pediu para que eu trouxesse uma palavra aqui no dia do pastor, e o pedido dele é uma ordem, sempre será. Primeira coisa que eu pensei, veio na minha mente, qual é a função do pastor? E quando você pensa nisso, pastor Felipe, você faz um seminário com isso. Mas eu quero então trazer o que é mais básico da palavra de Deus. Porque se você utilizar esta base, você vai ser muito abençoado, mas você precisa aproveitar mesmo. Amém? Antes de trazer esta palavra, alguns versículos, eu quero saudar os irmãos, que estão online. Hoje pela manhã encontrei uma pessoa muito especial, muito querida, Isabela Nachtigal Lazarotto, e eu disse que eu ia falar o nome dela, né? Promessa, dívida. Eu quero aproveitar também a falar, porque depois o meu sobrinho Henrique vai postar esse vídeo também lá no meu canal do YouTube. E eu quero falar para as pessoas que me assistem, que esta é a igreja onde eu fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, onde eu encontrei o amor da minha vida, casei, consagrei meus filhos aqui, e cantava louvor aqui, tocava bateria, e eu louvo a Deus. Quando naquela época nós não imaginávamos o que seríamos. Eu estava agora pregando em Morretes, no Paraná, nos 65 anos da Igreja Metodista,
e na casa do pastor, ele contando a sua experiência, e eu achei fascinante, porque nós nunca sabemos o amanhã, mas uma coisa é certa, as nossas atitudes, elas fazem o amanhã, quando fazemos em nome do Senhor. Pastor Rona, o nome dele é Rosenaldo, mas chamado de Rona, e o pastor Rona, ele ia para o baile, e começou a chover, e a primeira coisa que ele viu foi a igreja, e ele entrou na igreja para se proteger da chuva, e ali estavam cantando uma música, aquela música tocou profundamente a vida dele, ele ficou impactado. No domingo seguinte, ele vai à igreja, mas ele não tem coragem de entrar, ele senta na escada. Nisso, duas moças passam, uma era colega no colégio, e a outra se tornou esposa dele. E aquela senhora, aquela moça, disse: entra, Rona, entra. E ele entrou, e ele nunca mais saiu. E hoje ele é pastor daquela moça que o convidou, e casado com a que estava com ele. Queridos, o amanhã, eu quero dizer para você, o amanhã pertence a Deus. Mas se você seguir a palavra de Deus, o seu amanhã será o mesmo que nós vemos na vida do pastor Samuel. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou não, porque não é a palavra que eu vou pregar, é só eu quero trazer 3 coisas que a Bíblia fala sobre pastor. A primeira, um exemplo de pastor de ovelhas, os animais. Essa semana eu tenho um irmão lá na igreja, é do louvor, o Rodrigo, e ele é lá da terra do Encruzilhada, lá do meu querido Elton. Glória a Deus, Elton. Terra boa. E ele me mostrando as fotos das ovelhas que nasceram. Um monte de ovelha, aquelas ovelhinhas pequenas. E eu fui tremendamente inspirado. Lá em 1 Samuel 16, verso 11 e o verso 19, diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E no verso 19, Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Quando nós falamos de pastor de ovelhas, nós pensamos imediatamente em Davi, não é? Davi, quando hoje pela manhã, eu sei que o pastor Samuel estava pregando aqui, eu assisti a pregação, depois, obviamente, do culto lá da nossa igreja, e ele estava comentando sobre quando Davi se apresenta e vence o gigante, né? Ele ali, na apresentação dele, inclusive ele diz que, olha, eu matei o leão e o urso, em defesa das ovelhas. O segundo texto que eu quero ler para vocês, simplesmente para trazer uma frase que vocês vão ser tremendamente abençoados nessa noite. João 10, 11 a 16. Vamos falar do segundo exemplo de pastor na Bíblia, que é o pastor de nossas almas, que se chama Jesus Cristo, e como dizia o meu pai, o de Nazaré, né? Para não confundir. João 10, 11, 16, muito conhecido, um texto muito usado também sobre ovelhas e pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E nós somos este rebanho que está aqui hoje. Amém, amados? Glória a Deus. Ali em João 14, 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta.
aonde as ovelhas entram. Ali em 1 Pedro 2,25, diz que porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Mas eu quero pregar sobre o terceiro exemplo. E o terceiro exemplo, então, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 4, 10 a 16. Enquanto você está abrindo, eu quero dizer que tanto Davi, quanto Jesus, quanto a este ministério pastoral que eu vou falar agora aqui, todos os três têm a mesma função: cuidar das ovelhas do Pai. Quando o texto diz que o mercenário não tem responsabilidade porque não é dele, não é da família dele, mas nós pastores que fazemos isso para Deus, para Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, o senhor daria a sua vida por mim? Eu digo: eu não vou tomar o lugar de Jesus. Não vou tomar o lugar de Jesus. Jesus já deu a sua vida por ti. Mas eu estou aqui para te ajudar em o que você necessitar. Amém? Queridos, só Jesus é que morreu por você, ovelha. Só Ele abriu o caminho para nós. Amém? Amém? E Ele fez isso. E aí eu estava comentando com essa pessoa, né? Eu digo: olha, não me leve a mal no que eu vou dizer, mas muito mais do que simplesmente cuidar de você como ovelha, a responsabilidade maior é fazer a vontade do Pai. Então entenda que quando o seu pastor faz a vontade de Deus, ele está cuidando bem de você. Amém, queridos? Posso ouvir um amém mais? Oh, glória a Deus, aleluia. Hã? Olha, o pastor Samuel diz um amém, dizendo amém. Hã? Tenho certeza, convicção, sem dúvida nenhuma. Ali em Efésios 4:10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Eu vou continuar lendo, mas eu quero ficar nesta frase, porque a função do pastor, a minha função, a pastor do pastor Samuel, Rogério, Felipe, como citar aqui João Consimal, poderia citar aqui Valdemar Yeski, né? Poderia citar aqui pastor Juliano, né? Pastor Ivan, pai do Ivan, né? E espero que eu não esteja esquecendo ninguém, né? Nós estamos aqui para quê? Para que você seja aperfeiçoado para o desempenho do serviço, para o desempenho na obra de Deus. Por isso, às vezes eu fico olhando as pessoas, eu sei que os pastores aqui vão saber o que eu estou dizendo. Às vezes eu não entendo porque fazem tanto pelo seu trabalho, fazem tanto para nos seus estudos, na sua faculdade, né? Se empenham, estudam, vão a fundo porque querem ser os melhores. E no reino de Deus? Qual é o seu empenho? Qual é o seu empenho? Pois eu quero dizer para você que você tem pastores. Pastores. E esses que estão aqui são de alta confiança. Claro que eu dizer isso parece, né? Meu sogro, meu cunhado, grande amigo, né?
que eu também, como o Natan, ainda bem que o Natan falou de novo aqui agora, né? Mas eu hoje pela manhã eu acompanhava o culto e o Natan estava falando, né, que eu costumo dizer como ele, eu sou um pastor cercado de pastores, eu sou uma ilha cercada de pastores, né? Meu avô, pastor, meu pai, meu sogro, cunhados, né? E eu louvo a Deus por isso. Sobrinhos, eu louvo a Deus por isso. Queridos, no verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, então, qual é a função base do pastor? Aperfeiçoar você para a obra. Nós queremos você na obra. Nós queremos ver você realizando a palavra de Deus, colocando em prática a palavra de Deus. Ministérios, sim, são importantes ministérios na igreja, mas lá fora há um ministério maior. Há um ministério na sua família. Eu vi aqui, eu estava no último domingo do batismo, eu vi o testemunho daquele casal, se alegrando com as pessoas que convidaram, e eles vieram e ouviram a mensagem e foram tocados, suas vidas foram transformadas, se casaram, estão vivendo agora um casamento segundo a palavra de Deus, e estavam descendo as águas. E eu quero dizer que não terminou. Eu não sei se os irmãos estão aí, ou se estão assistindo, ou vão assistir esse culto. Eu quero dizer, olha, não terminou. Você vai continuar no aperfeiçoamento. Há 4 coisas nesse texto. No verso 13 fala de unidade da fé. Em 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Unidade da fé. Efésios 4, 1-6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí vem esta unidade. Onde é que está esta unidade? Eu sou pastor da Igreja Cristã Manancial de Vida, pastor Samuel, Rogério e Felipe aqui da Igreja Batista Filadélfia. Eu costumo dizer que eu estou emprestado, né? Estou emprestado. Que fique bem claro, eu gosto de deixar bem claro isso. Mas há uma coisa. Pode ter a minha igreja um nome diferente, um endereço diferente, pessoas do ministério diferentes. Mas todos nós estamos na mesma unidade que esta igreja, porque a unidade está aí no verso 5. Desculpe, no verso 4. Há somente um corpo e um espírito. Você concorda? Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Vocês concordam? Há um só Senhor, concordam? Uma só fé, concordam? Um só batismo, concordam? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esta é a unidade. O primeiro crescimento que nós temos é que nós temos que concordar nessas coisas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. O mundo jaz do maligno, a gente sabe.
Mas nós estamos aqui como embaixadores. Embaixadores em terra estranha. O embaixador, ele não segue a lei do país onde ele está, ele segue a lei do seu país. Nós seguimos a lei, a palavra de Deus. E nós somos aperfeiçoados no conhecimento desta palavra, através dos nossos pastores. Eu louvo a Deus, querido, passei muitos anos aqui nessa casa. E eu aprendi aqui. Claro que eu tive também o privilégio de ter o meu avô, reverendo Aniceto, lá na cidade de Pelotas, onde eu ia às minhas férias e passava com ele. Eu e minha prima é ministra de louvor e também pastora lá em Uberlândia. E nós andávamos colado com ele. Éramos como Josué atrás de Moisés. Era algo incrível, porque o meu avô se levantava pela manhã, quem já estava na porta? Eu e minha prima já brigando para quem ia sentar com ele no banco da frente do carro. Naquele tempo criança podia, né? Hoje não pode. Hoje tem cadeirinha, hoje tem, né, aquele... Misericórdia, a gente viajava, as crianças iam lá atrás, tudo deitada em cima das malas. Ei, Rogério? Mas deixa quieto, não pode. Não pode, irmãos. Não pode mais, não é? A segunda coisa que nós vemos aqui, no verso 13 também, de Efésios 4. Pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Uma das coisas que o pastor mais gosta, eu posso falar isso pelos 3 pastores que estão aqui. Tenho certeza também que o pai da Luíse pensa da mesma coisa. Nós gostamos de perguntas. Nós gostamos de perguntas. Nós queremos as perguntas de vocês. Por quê? Porque nós queremos tirar a dúvida pela palavra, não na nossa palavra, mas pela palavra. Eu costumo dizer algo que aconteceu na igreja onde eu estou. Nós éramos 3 pastores, eu, o pastor Bira continua comigo. Inclusive o pastor Bira foi desta casa também, casou aqui nesta casa com a pastora Zélia, uma bênção. E eu tinha o pastor Rafael hoje está na Suíça, casado com a Gláucia, filha da Ana Eberle, muito conhecida aqui na cidade, lá da Brasa. E uma moça mal intencionada, porque ela queria algo de Deus, mas ela sabia, no fundo ela sabia que era errado. Mas ela chegou para o pastor Rafael, eu estou numa situação assim, assim, assim. E o pastor Rafael não respondeu pelo seu próprio pensamento, mas pela palavra de Deus. Ela não gostou, foi procurar o pastor Bira. Pastor Bira, olha, eu estou nessa situação assim, o que tu acha? E o pastor não usou a sua mente para falar daquilo que ele pensava, mas ele trouxe o quê? O que a Bíblia dizia. Ela não gostou. Lá foi ela em direção ao pastor Carlos. E ela já sabia. Por isso que ela procurou os outros 2, não porque eles são ruins, não é isso não, querido. Mas porque eu era o pastor líder. E o pastor líder, né? Às vezes o pessoal, queridos, não trema na frente do seu pastor líder, querido. Não faça isso. Ele ama você. Ele está pronto para te ajudar. Amém? Amém, queridos? Amém? Ele sempre me ajudou. Sempre. Todos os momentos. Até quando entregou a sua filha. Um homem muito sábio. Glória a Deus. Lá veio ela. Pastor Carlos, eu estou numa situação assim, o que o senhor acha? E antes de eu dizer qualquer coisa, pastor Felipe, ela foi dizendo, eu acho que o senhor vai falar isso, né? Eu digo, porque é a palavra. Essa é a nossa unidade, pastor Rogério, é a palavra. Pastor Juliano, lá em Tramandaí, é a nossa unidade. Pastor Ivan, lá em Manaus, é a nossa unidade. É a nossa unidade. Diz lá em 1 Timóteo 2, 3-4, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
em um versículo que eu creio que você já conhece, às vezes não bate o endereço com a sua mente, mas João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sei tudo, não. Eu continuo sendo surpreendido pelo Espírito Santo. Esses dias fazendo uma pregação, e eu estou lá na pregação, preparando, e daqui a pouco o Espírito Santo disse assim, esse texto quer dizer isso. Eu, sabe? É interessante isso, pastor Salmão. Abre, os céus se abrem. Porque como pastor, que cuidamos das ovelhas para quem? Para o Pai. O Pai quer esclarecer as nossas vidas. O diabo trabalha na dúvida. O diabo trabalha na dúvida. O mundo tenta lançar dúvidas. Ah, será que é mesmo? Será que aquela igreja é boa? Será que aquela igreja vai? Será? Será? Há uma coisa interessante, queridos, que onde eu estiver eu sou igreja. Eu me lembro quando eu morei em Florianópolis, morei lá 1 ano. Quando a minha filha casou com o Gessé e o Gessé morava em Florianópolis, eu digo assim, foi porque eu morei, né? Parece que uma coisa que vai gerando outra. Hoje, graças a Deus, hoje ela e ele estão aqui em Porto Alegre. E estava chovendo muito, essa história de chuva, né? Que interessante. Eu estava indo na igreja do pastor Salles, Batista, né? O pastor Samuel conheceu muito o pastor Salles, o pastor Felipe conheceu muito, o pastor Rogério, né? E eu me lembro que naquela época estava lá o Mano, Carlos Humberto, pastor Carlos, hoje pastor, não é? E eu morava no Estreito, desci do ônibus no centro, aquela chuva, né? Descendo chuva, eu caminhava mais ou menos umas 5 ou 6 quadras até chegar na igreja, eu olhei a praça e a igreja, a catedral da igreja católica. Eu digo, é aqui mesmo. Eu entrei, sentei, e o padre começou a falar a palavra, e eu, glória, é a palavra. É a palavra. E daqui a pouco ele diz assim, agora dê a paz do Senhor para o seu irmão. E eu me levantei e comecei a dar paz ao Senhor, mas eu digo assim, será que só eu que ouvi o padre, porque ninguém dava a paz ao Senhor? Estavam me olhando com uma cara estranha. Eu digo, mas quase que, né, sou muito empolgado, né? Mas o padre mandou. Quando parou a chuva, terminou a missa, eu fui para casa. Eu glorifiquei a Deus, amados. Eu louvei a Deus, amados. Porque não é o lugar, claro, queridos, eu não aconselho, né, você estar fora daqui, aqui é o melhor lugar. Garantia. A minha vida é uma garantia disso. Amém, queridos? Pleno conhecimento. Agora, terceiro ponto, a perfeita varolinidade. Ou quer dizer o que quer dizer isto? A estatura de Cristo. Quando nós temos exemplos na nossa vida, como eu falei, Josué olhava para Moisés. Lá na cidade de Morrete eu preguei sobre esse texto, quando Deus fala com Josué, logo após a morte de Moisés, Deus fala, Josué, Moisés morreu. Primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, pastor Samuel, é que obviamente Josué sabia, mas Deus estava dizendo, olha, os teus planos diários terminaram agora, porque todos os dias, como eu e a minha prima íamos para a porta do meu avô para acompanhá-lo, Josué ficava na porta da tenda de Moisés esperando, onde é que Moisés vai? Eu vou junto. Moisés subia, ele subia, Moisés descia, ele descia. E Deus fala para Josué, Josué, Moisés morreu, mas agora eu coloco você no lugar dele, sabe por quê? Porque você andava com ele. Você quer ser alguém, queridos? Ande com pessoas que têm a estatura de Cristo. Ande com pessoas que vão falar a verdade da palavra. Mesmo que você não goste. Porque Deus te ama. É como o pai que aconselha.
É como o pai que aconselha. É como a mãe que aconselha. Claro, vamos colocar aí também as mães, não é? Filipenses 3, 12 a 16. Paulo foi muito humilde. E ele fala sobre esta estatura de Cristo. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Queridos, eu sei que apesar dos 89 anos do pastor Samuel, ele tem essa frase no seu coração. Olha, estou avançando a cada dia, mas quem dera. Porque a própria palavra de Deus diz, um dia seremos como Ele é. Um dia seremos. Quando seremos plenos, livres deste corpo de delito, de pecado. Livres de dores, de enfermidades, de tristeza. Onde viveremos o pleno de Deus. Paulo, ele começa a falar isso, mas ele diz, mas prossigo para conquistar. O que é que você está fazendo, amado? Você está prosseguindo para conquistar? Você acha que você já chegou no pleno? Eu quero dizer para você, continue, há muito mais. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há muito mais, queridos. Paulo, ele tinha uma convicção daquilo. Por mais que você lá no seu trabalho tenha sucesso, tem mais. Por mais que você esteja vendo, está tudo bem com a família, tem mais. Deus tem mais. Mas Deus dá àquelas pessoas que querem, que buscam, que desejam. Eu quero muito. Eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero pensar na unidade da fé, eu quero chegar à estatura de Cristo, eu desejo. E esse desejo, amado, é que nos leva a esta função maravilhosa do pastor, a função base de conduzir você. O texto continua falando e diz assim, verso 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Esqueça o teu passado. Deus lançou no mar do esquecimento toda a sua vida anterior. Como no batismo do domingo passado, quando eu escutava o meu sobrinho falando que se alegrava com a família, se alegrava com a escola bíblica dominical e que cometeu alguns delitos, alguns pecados, eu fiquei pensando, o que o meu sobrinho está falando? Roubou o chocolate do Henrique. Não é? Eu ainda comentei, eu digo, meu Deus, se o Dani pecou, eu estou no inferno. Misericórdia. Mas queridos, eu sei que no nosso coração nós sabemos, sim, que nós precisamos crescer e deixar para trás. Mesmo que você ainda não tenha cometido, deixa para trás. Não quero. Às vezes existem projetos na nossa vida que no passado você pensava, não, isso não vai acontecer, porque não é a vontade de Deus. Paulo, ele continua falando e diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. O que agora Paulo está falando? Mas ele está dizendo, ele não chegou à perfeição, mas agora eles são perfeitos. Por quê? Porque Cristo nos purifica de todo o pecado. E diante de Deus não há mais nada, quando nós temos Jesus Cristo como o nosso advogado. E Deus olha para nós e não vê pecado. Deus vê em nós o sangue do seu Filho,
o pastor das nossas almas. E ele continua e ele fala assim, verso 16, prestem bem atenção nisso. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é que você já alcançou em tudo aquilo que você ouviu o pastor Samuel pregar? Pense nisso. No seu dia a dia, na sua família, no exemplo, na oração, na presença diante de Deus. Ronaldo aqui estava aqui e começou a chorar. Por quê? Porque a sua alma, o seu espírito se alegra em tudo aquilo que o Ronaldo é hoje. Tudo que eu sou, tudo que o Felipe, tudo que o Rogério, e com certeza o pastor Samuel pode nesse momento citar homens de Deus que vieram antes dele, que foram exemplos, que ensinaram palavras como essa. 30 minutos de palavra, 40 minutos de palavra, fazem uma diferença eterna. Faz uma diferença eterna. Tem um rapaz na igreja, sexta-feira, culto de oração, ele está dando testemunho, ele diz, olha, eu fui lavar o carro e eu comecei a falar do Senhor Jesus para aquele moço que estava lavando o carro, e o moço começou a lavar e tal, e na hora de pagar, eu não sei, parece que ele não aceitou, alguma coisa assim, se eu não entendi direito, que Deus tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque ele disse assim, eu já estou pago. Eu já estou pago. A minha vida já foi transformada nesses poucos minutos de palavra de Deus. Cresça, amados. Cresça. Cresça, amados. 1 João 2, 5, 6 diz assim, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Olhe para o seu pastor e veja. Ele não é perfeito. Mas ele está andando, sendo aperfeiçoado, melhorando a cada dia. O pastor Samuel vai fazer 89 anos de idade. Meu pai também, nesse ano, faria 89. Você vai pensar, será que ainda, com 89, ele tem algo a aprender? Todos os dias. A palavra que ele trouxe hoje aqui pela manhã para vocês, sobre Rick Warren, 40 dias de propósito. Sabe onde é que eu vi primeiro, pastor Felipe? Na casa dele. Fui visitá-lo e ele pregou para mim. Que maravilha, amados. Hoje o pastor Bira lá na igreja pregou sobre Paulo, quando Paulo foi preso. Queriam os religiosos da época matá-lo no caminho, e ele pediu para que o César, que fosse julgado por César. E César dá uma ordem, olha, você vai ficar numa casa, eu vou colocar um guarda te vigiando, e ali os guardas pretorianos guardavam ele. Só que começou a acontecer, também nas cartas de Filipenses, começa a falar o quê? Que aqueles guardas começaram a ser salvos. E há um momento no texto que os irmãos te saúdam e também César. Por quê, amados? Porque, queridos, a fofoca santa, como dizia meu pai, se espalha. Os guardas começaram a ser curados, ver a sua família transformada, daqui a pouco chegou no ouvido de César, que negócio é esse? Não, calma aí, eu também quero esse negócio. Quem é que não quer coisa boa? Quem é que não quer bênção?
Paulo, mesmo esperando a morte todos os dias, pastor Rogério, ele dava vida e vida em abundância, falando de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para finalizar, amados, a parte que eu acho muito importante e que eu quero que você guarde com muito carinho: todo pastor, o autêntico pastor, não o mercenário que eu li nas Escrituras, ele não quer que você caia em engano. Nesse ano de pandemia, 2020, a igreja fechou e eu não tenho todo esse equipamento lá na nossa igreja. Eu tenho na minha casa. Tenho até melhor que essa aí. Eu falei para o Natan, vocês têm uma Atem Mini, a minha Atem Mini Pro. Melhor ainda, né? Mas é minha, não é da igreja. E eu comecei a fazer ali o culto racional no YouTube. E foi muito interessante que as pessoas que conheciam meu pai começaram a mandar mensagens. Glória a Deus pela tua vida, você é igual ao seu pai. Eu digo, eu não sou igual ao meu pai, nós somos iguais porque a Bíblia diz como nós temos que ser. Esta é a nossa unidade. Nós temos que ser como Cristo. Eu não tenho que ser como o pastor Samuel, eu tenho que ser como Cristo. Ele não fica chateado com isso. Ele quer que eu seja como Cristo. Mas, obviamente, eu me guio pelos conselhos, pelas palavras, pelas vitórias, pelas derrotas, porque eu também aprendi que pastor também tem dias ruins, como você também tem. Abrindo um parênteses antes de continuar, a nossa igreja tinha um senhor, ia no culto à tarde com a pastora Débora, e um dia a pastora Débora falando, olha, nós temos problemas. E ele ficou assim, ele era novo na fé, e ele disse, pastora, pastor também tem problema? Só que os nossos problemas são resolvidos com algo que se chama joelho no chão, oração, vitória na mão. Amém, queridos? 2 Timóteo 3, 1 a 17. Esse texto é para os dias de hoje. Mas foi também para o ano passado, também foi para o ano retrasado, porque sempre vai haver esta situação, até o dia em que Cristo levar a sua noiva. Segunda Timóteo 3, 1 a 17. Desculpe o texto extenso, mas eu já estou terminando. Você está sendo abençoado pela palavra de Deus? Você entende, querido, que se você estivesse aqui no meu lugar falando a mesma coisa, o povo teria sido abençoado? Você entende isso? Você entende isso, amado? Você precisa entender isso. Somos um vaso. O que tem dentro de nós é esta palavra. Mas particularmente eu louvo a Deus por ser eu aqui. Porque eu estou muito honrado, amados. Muito honrado. Muito honrado. Muito honrado. Eu até brinquei lá em Morretes, pastor Samuel, quando me convidaram a segunda vez, eu digo assim, olha, não sei se vocês estão me testando para ver se eu sou tão ruim assim mesmo, ou se gostaram. Mas quando me convidaram a terceira vez para o aniversário de 65 anos, eu digo, não, agora é top. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. 2 Timóteo 3, 1 a 17 diz assim, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ai, pastor, eu não quero isso. Queridos, é a palavra de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. O nosso lugar não é aqui. Nós temos hoje uma nova Jerusalém nos aguardando, uma mansão celestial,
Hoje a Débora recebeu lá um monte de ovelhinha na frente de uma mansão. Quem é que mandou para ti? Ah, foi a Helena? Olha que maravilha, Deus te abençoe. Querido, eu vou morar em mansão. E do lado, mansão Rogério Colato. Ô glória, que maravilha. Verso 2, pois os homens serão egoístas. Será? Avarentos. Será? Jactanciosos. Será? Arrogantes. Blasfemadores, desobedientes aos pais. Eu quero parar um pouco nisso, queridos, porque eu sempre me preocupei com meu pai sendo pastor, que eu precisava ser um exemplo na minha casa. Filhos de pastores, prestem bem atenção. O meu sucesso foi em não trazer problema para o meu pai ministerialmente. Eu tinha que ir ali, na linha. Eu contava para a Débora ontem, tinha uma moça lá no colégio. Olha, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Mas o meu pai me ensinou que antes de dizer o meu nome, eu tinha que dizer que eu era crente. Então, antes de dizer que eu era Carlos Francisco Marques, eu dizia, eu sou crente, Carlos Francisco Marques, prazer. Aquilo ali já, E sabe que essa moça virou mulher, virou mãe, casada, foi morar na frente de onde eu morava, ali no bairro Cidade Baixa. E ela veio e falou para mim, olha, tu é o único que eu não peguei. Porque quando eu fiquei sabendo que tu era crente, eu nem me aproximei. Queridos, essa é a palavra de Deus. Se apresente. Cresça na tua apresentação. Eu sou crente, redimido no sangue de Jesus. Meu nome está escrito no livro da vida. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Meu Deus, para que ler isso? Tanta coisa errada. Amados. Mas Deus está dizendo para você, olha, o aperfeiçoamento também é quando você sabe que os problemas estão ali fora. Que todos os dias você vai enfrentar uma situação. O pastor citou Rick Warren, e quando eu estava em Canela, num evento do Desperta Débora, havia um pastor que morou nos Estados Unidos, e ele trouxe 4 livros. E ele disse assim, olha, sabe, tudo que o Rick Warren alcançou, na verdade foram os pastores que ajudavam ele. Por quê? Veja bem, pastor Samuel. Eles começaram a olhar para a igreja e começaram a perceber que haviam muitas mulheres, muitas crianças pequenas, mas adolescentes, jovens e os homens não estavam na igreja. E eles pensaram, nós precisamos ganhar os homens, porque se nós ganharmos os homens dessas mulheres, virão todos os filhos. E eles começaram a trabalhar nisso. E aí surgiu também esse 40 dias de propósito. E nesses 4 livros, aquele pastor estava dando testemunho, e ele disse que quando ele veio ao Brasil, ele implantou isso em São Paulo, e um dia ele está na igreja, e um irmão chega, o irmão era vendedor, e diz, pastor, eu estou com um problema. Qual é o problema? Eu sou representante comercial e toda vez que eu vou numa empresa, quem me atende é uma mulher. E quando eu entro na sala, a mulher desabotou a blusa, começa a dar em cima de mim. O que eu faço, pastor? Ele diz, qual é o dia que você vai, qual é a hora? Eu vou com você. E quando eles estavam na sala de espera, ele disse, deixa comigo. Quando eu abri a porta, tu diz assim, bem alto para ela ouvir, pastor, que bênção te encontrar aqui. Amados, a mulher já estava quase seminua, quando ele entrou e disse, pastor, que bom que está aqui. A mulher se vestiu numa rapidez, que virou muçulmana, até com burca. Sabe o que é isso, amado? Cuidado. Cuidado para que você não erre. Para que você não caia em tentação. Vou cortar um pouco dessas coisas ruins aqui. E vamos ali
Coisa ruim, 9, o ruim. 10. Vamos lá, para resumir, para terminar. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora preste atenção no verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Eu vou repetir. Amado irmão, olhe para dentro de você agora e fale para você mesmo. Permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fique de pé, meus irmãos. Eu quero orar por vocês. O pastor aqui está perguntando a alguém que gostaria nesta noite de decidir: eu quero chegar à estatura de Cristo, eu quero ser aperfeiçoado. Levante a sua mão onde você está. Fique com a sua mão levantada. Eu quero aproveitar os pastores dessa igreja, eu quero aproveitar. Eu quero que a minha família seja como a deles. Porque não é algo que nós estamos dizendo, a minha família é assim. Não, vocês veem, vocês estão vendo. Da mesma forma como aqueles homens que andaram com Cristo, viam todos os dias Cristo, mas Cristo a cada dia se revelava, até o ponto dos apóstolos dizer: mas é quem é este que dá ordem aos ventos? O Senhor vai te surpreender a cada dia, meu amado. Toca aí, querida, vai tocando aí. Oh, aleluia. Fecha os seus olhos. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser aperfeiçoado pela Tua palavra, chegar à Tua estatura, Cristo, e aprender a não cometer erros ou ser enganado neste mundo vil. Eu te agradeço pelos meus pastores, ou por aqueles que já passaram por mim, mas eu já te agradeço por aqueles que ainda virão a ser também, para que eu faça a Tua obra, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pastor Samuel.